E estamos todos nos encontrando nesta noite, de modo muito particular, o Além da Notícia também não poderia ficar fora deste tempo novo que todos estamos vivendo. Hoje nós trazemos aqui uma atração muito especial ao nosso programa. Vamos conhecer o coral Totus Tuus. E para apresentá-lo bem, é um coral que busca resgatar a música sacra e desenvolver ações voltadas para a arte e para a cultura. O objetivo é ser um coral de excelência e é também, e principalmente, segundo seus idealizadores, um coral canônico, formado para cantar em missas. Numa noite como esta, numa noite de luz como esta, vai valer a pena a gente escutar essas crianças que aqui estão. Eu já quero, antes de apresentar os entrevistados, apresentar as crianças. Crianças, boa noite a vocês. Boa noite. Obrigado por terem vindo aqui ao nosso programa. Estamos todos muito contentes com vocês, ok? Ok. E eu quero agora cumprimentar aqui o Felipe Ramos, jovem tenor, maestro do coro Totus Tuus, desde 2011, onde desenvolve um trabalho específico de preparação vocal e formação apreciativa. Boa noite e bem-vindo, Felipe. Boa noite, obrigado. E eu quero cumprimentar também o Paulo Bittencourt, fundador do coral, idealizou este coral com o apoio de grupos jovens da Arquidiocese de Brasília. Paulo, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. E aqui recebendo vocês também, vou pedir novamente aos nossos câmeras cinegrafistas que agora nos deem a imagem dos pais dessas crianças que estão na galeria superior aqui do nosso estúdio e que estão ali com este olharzinho para os filhos. Daqui a pouco a gente vai curtir tantas apresentações. Sejam bem-vindos também vocês, muito obrigado e boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Olha, para a gente começar, antes de falar sobre esses meninos que estão aqui, nós vamos ouvi-los cantar. Então, a primeira apresentação musical da noite de hoje com o coral Totus Tuus. Você acompanha agora.
é encantador, é algo que enche a alma da gente. Eu gostaria muito que vocês me contassem como é que nasceu. Paulo, idealizador, fundador do coral, como nasceu esta preciosidade? Bem, Ronaldo, nasceu da vontade, né, de se ter algo muito bom para Deus, né, e nada melhor do que explorar o coração puro das crianças, né? A partir do momento em que ouvimos do nosso saudoso Papa João Paulo II e também em outras ocasiões e outras oportunidades, notamos a preocupação em que se dá um pouco mais de valor à música litúrgica, né? Algo mais bem preparado, algo mais próprio de uma celebração da missa, que é um momento de muita graça, e que requer muito cuidado, né? Sempre. Acho que todos nós temos uma ansiedade para encontrar com Deus na missa. A ideia foi sua, mas de onde veio essa provocação para pensar em formar um coral? De onde você tirou a ideia? Sim. Bom, eu trabalho com grupos jovens já há 25 anos. Então, foi sugerido para eles um projeto com o objetivo de ser um projeto social, né, para que eles tivessem uma resposta àquilo que eles aprendem do Evangelho. Tá, você trabalhava com jovens, não com crianças e pré-adolescentes? Trabalho com pré-adolescentes, sim. aliás, com adolescentes, né? E esse projeto foi colocado à disposição deles para que eles desenvolvessem, ajudassem, colaborassem e pôr em prática aquilo que eles aprendem do Evangelho, que é pôr a mão na massa, colocar em prática aquilo que eles estão aprendendo realmente, né? Somado a isso, o grande desejo de se ter uma música de qualidade durante as celebrações, que é de grande importância. E a gente sabe muito bem, né, que a música tem dois poderes, especificamente falando da música no momento da liturgia, ou melhor, no momento de uma celebração. Ela tem dois poderes, um de ajudar você a entrar em sintonia com Deus e outro de atrapalhar. Então, quando bem conduzido, é evidente que... Quando bem conduzida, ela atrai o céu ali para aquele ambiente, Com né? certeza. Eu só quero saber agora do Felipe. Felipe, onde é que você entrou nessa história? Esses meninos estão na faixa etária de 8 a 14 anos. Como é que você entrou nessa história, nesse barco? E você também é um jovem talento, um jovem maestro. Conta um pouquinho para a gente. Bem, quando eu fui convidado para reger o coro, eu já tinha uma carreira musical antes de tudo acontecer. Então, eu sempre tive uma formação em direção musical, em regência, na área de voz, né? O meu instrumento é canto. E aí, quando eu recebi o convite para participar do coro, para reger o coro, a princípio eu acreditava, bem, eu acho que eles não sabem o que estão falando, um coro infantil é uma coisa muito séria. Vozes infantis são vozes extremamente poderosas, exatamente pela leveza de te levar até o céu. Então, eu falei, isso é muito sério. Mas vamos lá. Então, eu selecionei as crianças, eu ouvi as crianças, e nesse trabalho eu pude colocar à prova exatamente tudo que eu sempre acreditei na direção musical. Sim, a música é excelsa. A música realmente ela tem esse poder de nos levar até o céu. E as crianças fazem isso muito bem. Então, quando eu entrei nessa história toda, eu acreditei que o tio Paulo e os demais envolvidos não soubessem o que esperava a gente, né? Porque como eu trabalho com música e já trabalho com coral há muito tempo, eu sei onde um coral pode ir, mas eu pensei que eles não soubessem, mas a gente estava junto o tempo inteiro. E o trabalho em equipe é extremamente forte nesse momento. Eles são extremamente eficientes na administração
e isso provoca a minha eficiência na musicalidade. E é importante até destacar, o Felipe é graduado na Universidade de Brasília, desenvolveu seus estudos em ensino e aprendizagem musical, com foco na área de criatividade e performance. Se aplica isso para que esses meninos cantem com excelência? Sim. A partir do momento que nós somos intérpretes, nós também somos criadores. E criar a música no palco é fazer com que a música saia do papel, que é uma partitura, uma representação gráfica da música, e se transforme em sentimentos, emoções, imagens e tudo aquilo que a gente já sabe que a música pode se transformar. Quem escutou esses meninos cantarem aqui agorinha há pouco, deve ter ficado, de fato, encantado também. Em quantas línguas eles se apresentam? Em quantas línguas eles cantam, interpretam? Essa foi uma boa pergunta. Eu acredito que 5 ou 6 idiomas. Os idiomas mais fluentes são os idiomas que eu domino, que é o italiano, o francês, o inglês e o alemão, com alguns outros idiomas. Nós fazemos algumas músicas em hebraico e algumas inserções de outros idiomas que porventura venham aparecer em algum texto. Os textos que a gente utiliza são textos de compositores eruditos e sacros e nesses textos, de vez em quando, existe uma inserção de outra língua, como o grego mesmo faz muita parte de um texto que possa ser litúrgico ou bíblico. Então, é muito interessante esse domínio que eles têm do idioma. Isso é fantástico. Paulo, quem são esses meninos? Onde você os encontrou? Como você os reuniu? Também repito, é uma boa pergunta. Eu acho que eles foram atraídos mais pela proposta em si, Os pais colaboraram e continuam colaborando, muito, e eles é que nos trouxeram as crianças, É sempre assim que acontece. E tudo isso começou na paróquia Sagrada Família, do Parkway, aqui em Brasília mesmo. E algo que eu diria que quase que divino, se não totalmente divino, porque, como nós sabemos, a música também é uma criação de Deus. Simplesmente não temos dúvida que é algo divino. Porque eu sempre digo assim, uma partitura escrita aqui pode ir para o Japão e lá o japonês que não sabe nada de português vai tocar aquela música daquela forma que está ali. E sabendo que é realmente uma criação divina, Então eu acho que a atração principal vem desse motivo, dessa motivação. Mas de um modo geral, nós tivemos assim, logo de início, continuamos ainda construindo uma relação muito forte com eles, com os pais, com as famílias, É interessante que eles não se conheciam. As famílias, apesar de ser paroquianos, muitos deles não se conheciam tão bem. E a partir do momento em que as crianças começaram a participar do coral, houve uma integração muito grande entre os pais. E nós estamos sempre quase que exigindo a presença dos pais em todos os momentos, Eu atualmente nem preciso insistir muito, porque eles são os primeiros babões da fila, E daqui a pouquinho eles vão falar, daqui a pouco eu vou querer ouvir alguns desses pais contando pra gente o que aconteceu com a família de vocês a partir do surgimento do coral e da atuação dos filhos de vocês no coral também, Paulo? É isso mesmo. Muito bem. Tem algo interessante que quando eles entram no coral, eles ganham 10 pontos. Então os novinhos que imagina que estão ganhando um prêmio, Mas na verdade não é bem assim não, moçada? Vocês sabem bem como são as coisas. Então eles têm que manter esses 10 pontos, no mínimo. Eu fiquei sabendo que para permanecer no coral, permanecer cantando, tem que ir bem na escola. É exatamente isso. Se ele não vai bem, ele perde pontos. Começa assim, relacionamento com os pais é um quesito forte. Depois, relacionamento com os estudos, com a catequese
interessante arrumar o quarto. Por incrível que pareça, a gente usa isso como meio que uma brincadeira, mas a gente acredita que isso dá uma disciplina muito grande. Peraí, são todos requisitos para permanecer no coral. Repete para a gente aí, Paulo. Arrumar o quarto, isso. O bom relacionamento com os pais. Bom relacionamento com os pais, ir bem na escola. Isso. E mais? Assiduidade aos ensaios. Uhum. E se dependendo do número de pontos que ele tem, ele não canta. Pode ser um dos melhores. Se ele não estiver indo muito bem, ele não canta. Ô, gente, é isso mesmo, é? Eu quero saber o seguinte, Paulo. Esses meninos já se apresentaram em várias paróquias de Brasília, missas solenes, já estiveram numa turnê em Araxá, Minas Gerais. Daqui a pouquinho eu vou contar, e vocês vão nos contar, quais são os próximos passos, porque eu sei que são passos internacionais, inclusive, né? Sem dúvida. Mas antes disso, nós precisamos ouvir mais. A gente ouviu um pouquinho no começo do programa, e vamos ouvir bastante esses meninos cantarem hoje aqui no nosso Além da Notícia. Então você vai continuar agora com um pouquinho mais de Totus Tuos. Vamos ouvi-los.